Boa tarde a todos, é para mim um gosto enorme estar aqui convosco. Saúdo os senhores bispos aqui presentes, também saúdo em especial o Padre Manuel António do Rosário, que me fez o convite em primeira mão, também saúdo o Padre Fernando Lopes, com quem pude ajustar os últimos pormenores na preparação desta conferência. Quero felicitar-vos pela vossa paciência, porque a esta hora do dia, depois de já ter estado várias horas diante dos ecrãs, devem estar a sentir aquela saturação típica que todos nós experimentamos durante estes anos, por estar tanto tempo diante do ecrã. E eu, se calhar, começava até mesmo por aí. Por que razão nós nos cansamos de olhar para um ecrã, como não nos cansamos quando falamos com as mesmas pessoas, mas ao vivo? Em estudos recentes veio-se a dizer, ou veio-se a descobrir, ou pelo menos veio-se a sublinhar, que parte deste cansaço tem o facto de a pessoa que está numa reunião online tem imensos rostos a olhar para si. Ora, mesmo numa reunião com as mesmas pessoas ao vivo, há sempre distrações, a pessoa pode olhar para outro sítio, ninguém está a olhar para ele, e portanto estes olhos todos assim a cravar-se-nos cansa muito. Por outro lado, também o próprio tamanho dos rostos que nós vemos. Não sei como é que cada um tem no seu computador estas imagens, mas habitualmente se abrirmos o ecrã todo a imagem da pessoa que está a falar, isso significa uma proximidade da pessoa para connosco que é habitualmente só acontecida quando nós estamos com pessoas de grande intimidade. Ora, como habitualmente nas reuniões nós não estamos a falar com pessoas que nos sejam tão íntimas, mas a uma distância tão próxima causa algum cansaço, e por isso habitualmente o que se sugere, é uma sugestão que já havia feita, é que todos nós reduzamos o tamanho dos rostos, porque isso nos dá uma certa proteção. Além disso, a própria comunicação visual, em que sabemos que todos estão a olhar para nós, envolve imenso esforço de controle de mais dimensões do que simplesmente as coisas que nós pensamos ou dizemos. Depois há outra situação caricata, imaginem que nós, no nosso trabalho cotidiano, tínhamos sempre alguém a acompanhar-nos com um espelho ao nosso lado para que nós nos víssemos a nós próprios. Pronto, seria uma situação ridícula, mas quando estamos em reuniões e a trabalhar, muitas vezes há pessoas que mantêm a sua própria imagem ligada, e ver-se a si próprio é outro grande motivo de cansaço. É mais ou menos universal a experiência de que nós somos uma decepção grande para nós próprios, não queremos acreditar que a nossa voz seja aquela ou que o nosso rosto seja aquele, e isto, ao que parece mesmo, sobretudo quando se trata de senhoras, a preocupação pela imagem torna-se ainda motivo de maior cansaço. Portanto, isto é só para explicar que eu compreendo que vocês estejam cansados neste momento, e eu vou tentar fazer com que esta nossa conversa seja o mais amena possível. A outra razão mais profunda para o cansaço é que nós estamos feitos certamente para enfrentar a realidade tal qual ela é, que tem a imagem acoplada ao próprio ser, enquanto nós aqui fazemos uma distinção. Nós pomos uma imagem que é uma representação da realidade. Ora, uma representação da realidade nunca é a própria realidade. E talvez por isso possa estar aqui um ingrediente interessante, que é o de que, estando nós adequados para enfrentar as coisas quando elas nos aparecem realmente, quando lidamos com a sua representação, isso pode acrescentar aqui um fator também de cansaço ou de impreparação, que leva a que pode pertencer ainda às razões pelas quais nós nos cansamos quando estamos na videoconferência. Bom, eu agora também não vou entrar naquela questão, também é muito importante para se perceber porque é que uma Eucaristia assistida através da intermediação da imagem, pois não é a mesma experiência da realidade que essa imagem representa, como é natural. Mas tem a ver muito com este pensamento, mas isso é todo um tema para outra conferência que não é esta. E, portanto, sem tentar resolver esse problema, vou aqui arriscar-me a gravar o vosso cansaço com a minha conversa, mas a primeira pergunta que faz qualquer pessoa que tem que comunicar é: para quem é que eu vou ter que falar? Eu, neste caso, mais ou menos sei, e fiz o meu discurso mais ou menos a pensar nisso, mas quando nós queremos comunicar a fé hoje em dia, devemos fazer algumas perguntas sobre as pessoas para quem queremos comunicar. E eu juntei aqui mais ou menos, não é aleatoriamente, mas com alguma liberdade, alguns dados que existem sobre Portugal atualmente. Eu fui buscar os primeiros dados sobre isso a um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de 2018, sobre as identidades religiosas, embora esse estudo se tenha cingido sobretudo à área metropolitana de Lisboa, e portanto é uma visão parcial do país. Vale o que vale, como se costuma dizer.
E aí nós descobrimos, em primeiro lugar, que o número de católicos, pessoas que se dizem católicas, está em 55%. A seguir, o conjunto mais numeroso é constituído por pessoas que se afirmam ateus, agnósticos e indiferentes, cerca de 22%. A seguir vem uma categoria cada vez está mais conhecida, que é os crentes sem religião, que são 13%. A seguir, já só veio uma expressão religiosa que já conhecida, que é 5% de evangélicos e protestantes, e o resto daí para trás. Pronto, chama aqui a atenção destes dados. Mas depois, esse estudo faz ainda uma pergunta mais concreta, é para as pessoas que pertencem a conjuntos religiosos que têm a sua organização própria, portanto, excluindo agnósticos, ateus, indiferentes, crentes sem religião, é quem é que faz uma prática de culto uma vez por semana, ou mais do que uma vez por semana? É duas perguntas. E aí, para mim, o dado mais relevante é que, para aqueles que se afirmam católicos, os dados são os mais baixos de todos, por comparação com aqueles que se dizem muçulmanos ou evangélicos. Portanto, os católicos, os 55% de católicos, dentro deles, apenas 16% afirma praticar o culto uma vez por semana e 5% afirma praticar o culto mais do que uma vez por semana. Não sei se me continuam a ver ou não. Está tudo a correr bem, não é? Pronto. Outro estudo da mesma fundação, já do ano passado, estudou a categoria dos jovens e fez uma amostragem de cerca de 5.000 jovens dos 15 aos 34 anos, com dados diversos sobre o seu dia-a-dia, a educação que têm, o trabalho, a autonomia, a vida em comum, os amigos, a relação com o corpo, o sexo, participação cívica, ambiente, enfim, um estudo muito interessante com vários aspectos relevantes. E para efeitos daquilo que nos interessa aqui, é bom saber que 97% usam redes sociais, 30% gastam por dia mais de 3 horas nas redes sociais, 41% de 1 a 3 horas. Portanto, o que dá 70% dos jovens estão de 1 a 3 horas nas redes sociais diariamente. E apenas 3% não usam de todo redes sociais. No mesmo estudo também se afirma que destes jovens, 1 em cada 4 já pensou ou já tentou suicidar-se. Diz que 1 em cada 2 tem 6 ou mais bons amigos. Considero isto uma boa notícia. 1 em cada 2 tem nas redes sociais mais de 500 amigos. Mas se formos pegar numa base de dados que está sempre aí disponível, que é a Pordata, veremos que em Portugal um dado é o número de divórcios por ano em comparação com o número de casamentos por ano, para o mesmo ano. E é bom saber, pelo menos é um dado, que no ano 2020, para cada 100 casamentos, houve 90 divórcios. Há 10 anos atrás, em 2010, para cada 100 casamentos, tinha havido 68 divórcios. Há 20 anos atrás, no ano 2000, para cada 100 casamentos, tinha havido 30 divórcios. Também é bom saber que, neste momento, em relação aos nascidos em Portugal, a percentagem que são nascidos fora do casamento está, no ano 2020, em 58%, praticamente 60% das pessoas nascem fora do casamento. Bom, tudo isto constrói mais ou menos um certo retrato, que são aquelas pessoas para quem nós falamos ou com quem nós comunicamos. E agora, só quase por brincadeira, diria que um dado que também vi na Rádio Renascença há poucos dias, de que Portugal é um país em que se vive com muito frio dentro da casa. Portanto, 9 em cada 10 pessoas afirma que não está confortável com a temperatura em sua casa. Não sei como é que vocês estão aí na vossa, eu por mim, por acaso, aqui estou bem. Bom, claro, diante deste panorama de uma forma de distanciamento da fé, há muitas pessoas que reagem mais ou menos desta maneira estranha, que eu considero estranha, e com um certo tom de desistência, que é mais ou menos assim: não há condições para evangelizar. As pessoas estão noutro mundo. Bom, eu não sei como é que era no passado, eu acho que nós hoje em dia deveríamos considerar que esta reação, embora compreensível, ela é estranha,
Porque o cristianismo, se existe desde o início, é precisamente porque o mundo não está em condições. Foi sempre assim. Portanto, porque o mundo está assim, porque as pessoas estão assim, é mais urgente e até mais adequado do que nunca aquilo que a fé cristã tem para trazer. Eventualmente temos é que saber como é que nos fazemos entender para estas pessoas. Isso sim, que é interessante. Diante deste panorama, nós podemos também levantar duas grandes interrogações. Uma é, como é que nós podemos chegar a este ponto? Mais ou menos à procura de quem é que foi o responsável. A segunda grande interrogação é, mas como é que nós lidamos com o mundo assim? Ora, eu creio que nós estamos mais ou menos como agora com a Covid, que é quase toda a gente está a testar positivo, não é? Se não testou, vai testar, enfim, todos nós passamos por isso mais ou menos. Podemos perguntar, mas como é que a pessoa foi infectada? Assim, quando vemos alguém que está testou positivo. Essa pergunta não é muito útil. A pergunta é, se tem Covid, como é que nós tratamos, não é? Eu diria que em relação a esta descrição é, ok, muito bem, temos aqui vários sintomas de uma espécie de doença, não vamos gastar tempo em saber como é que chegamos aqui, não quer dizer que isso não seja completamente inútil, mas ao mesmo tempo vamos tentar ver como é que nós conseguimos lidar normalmente, tranquilamente com as pessoas tal como elas estão, assim. Por isso eu vou abordar sobretudo esta segunda interrogação, é como é que nós lidamos com um mundo que é assim. Sobretudo no aspecto da contributo que a comunicação pode dar. E, sendo certo que de uma forma assim, talvez abstrata, pudéssemos dizer com acerto, que Jesus Cristo é o grande comunicador, que o Evangelho é a melhor mensagem e que toda a evangelização é comunicação, eu gostava de chamar a atenção que, da minha perspectiva, e para efeitos da minha conversa, a comunicação não é propriamente evangelização. A comunicação, sim, facilita a evangelização. Porque a evangelização, estamos a falar daquele processo pelo qual a pessoa fica tocada no seu coração e fica com a consciência clara que existe um Deus que se revelou e que encarnou em Jesus Cristo e, portanto, que criou a sua igreja e que nos espera por nós eternamente, mais ou menos o carisma. Tudo isso recebe a sua força diretamente de Deus, da cruz, da palavra de Deus, dos sacramentos, da oração e da santidade. A comunicação não lucra imenso com isso, mas a comunicação não é isso. É uma ciência, é um conhecimento, é uma área do saber, é uma arte humana, que se for respeitada, no mínimo, não estorva e, no máximo, pode ajudar muito a evangelização. Eu, na minha apresentação, vou seguir as ideias de um autor que é para mim uma referência, chama-se Iago de la Cierva, que é um perito em comunicação, e em concreto em comunicação da Igreja, e são ideias que ele pensou em primeira mão para responsáveis das dioceses, portanto para os bispos, mas que eu creio que são aplicáveis às paróquias e outras situações na Igreja, só que há que fazer, enfim, o desconto correspondente, que eu tentarei fazer, mas em todo o caso é bom saber que este é o contexto para não haver aqui confusão. São 10 ideias para a Igreja comunicar melhor neste mundo. E agora vou tentar fazer aqui uma habilidade que nos meus ensaios funcionou, que é partilhar o ecrã. Portanto, peço um bocadinho da vossa paciência. Aqui. Agora pergunto, estão a ver qualquer coisa? Não muito, mas estão. E agora... Não é isto. Estão-me a ver aqui à frente do slide, não estão? Sim, está. Perfeito. Okay. Vamos então ver aqui 10 ideias para melhorar a comunicação nos tempos de hoje. E a primeira ideia é que, embora muitas vezes nós pensemos na comunicação como um conjunto de conteúdos que é preciso comunicar através de certos canais, eu proponho que é uma prioridade, em vez disso, pensar nas relações que nós estabelecemos com as pessoas. Qualquer organização tem uma força e uma solidez que depende da força e da solidez das relações que tem com aquilo que vamos chamar os seus públicos, portanto, os conjuntos diferenciados de pessoas com quem interage. Podem ser trabalhadores, os dirigentes, os clientes, os vizinhos, autoridades públicas, fornecedores, concorrentes, benfeitores, meios de comunicação, etc.
Assim também, uma diocese e uma paróquia será forte quando as suas relações com as pessoas forem fortes. E as relações não são construídas unilateralmente, não sou eu que estabeleço a qualidade das relações assim sem mais. Portanto, é necessário que eu pense em cada um desses conjuntos de pessoas, podem ser os paroquianos, os alunos da catequese, os vizinhos, as autoridades, outras instituições religiosas que vivam naquele espaço, e pensar qual é que é a interação que eu tenho com eles e qual é que é a qualidade dessa interação. Por isso, melhorar a comunicação implica, em primeiro lugar, conhecer bem esses públicos, saber o que pensam da nossa instituição, quais são as suas expectativas e, em segundo lugar, tornar essas relações mutuamente benéficas. Isto é, como é que eu posso ser um bem para essas pessoas, como essas pessoas, esses públicos, podem ser um bem, de alguma maneira, para nós. Por isso devemos perguntar de que forma e em que medida a minha diocese ou paróquia é uma coisa boa para cada um dos meus públicos. Posso dar-lhes mais valor do que aquele que eu já dou? Por isso, uma sugestão de ordem prática é fazer um mapa desses públicos, identificá-los, segmentar o mais possível, sem esquecer nenhum deles, e definir um objetivo a alcançar com cada um deles para o próximo trimestre, por exemplo. A segunda ideia é escutar mais do que falar. Eu tive a surpresa de que 5 minutos antes de me ligar a este Zoom, recebi aqui uma notificação segundo a qual, no dia 24 de janeiro, às 15 horas, no Santuário de Cristo Rei, em Almada, vai haver a apresentação da mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E o tema dessa apresentação é Escutai, redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação. Neste momento, com o andar da carruagem, para nós já não é uma novidade saber que o processo sinodal vive muito à custa deste valor, de saber, de congregar as pessoas para as ouvir, não para nós dizermos coisas, embora seja necessário dizer coisas, mas com a ideia de os ouvir. A tendência natural das pessoas, nossa e das organizações, é dar mais importância a passar mensagens do que escutar. Mas, de facto, comunica melhor quem escuta melhor. Só quem ouve é capaz de compreender a sua audiência e pode adaptar a mensagem à situação concreta. Aprende-se muito mais quando se ouve do que quando se fala. Por isso, olhamos para a nossa organização não a partir de dentro, mas através dos olhos dos outros. Tenhamos muito respeito pela percepção dos outros e pouco respeito pela percepção que nós temos de nós mesmos. O olhar dos outros sobre nós diz coisas muito importantes sobre nós. Evidentemente, escutar não é uma tarefa fácil, é preciso aprender a ouvir. Isto aplica-se a muitas instituições, todas, aliás, há um movimento cultural em que as instituições humanas vivem muito à custa desta, cada vez mais, em volta desta ideia de ouvir, envolver, mas muito mais se deve aplicar às instituições religiosas. Por isso perguntemos, a minha diocese, a minha paróquia, que esforço faz para ouvir? Na relação com os padres, os fiéis, fazemos mais perguntas do que falamos? Mantemos a atitude de escuta, mesmo quando quem fala traz mensagens negativas, queixas, problemas? O bispo e os seus vigários, ou os párocos e os seus coadjutores, pensam que eles sabem melhor do que ninguém o que se passa na diocese ou na paróquia, ou estão interessados em saber como é que se vê de fora. Aceitamos bem as críticas, sabendo que as críticas ajudam muito mais do que os elogios, dizia o cardeal Newman, já reconhecido, cuja santidade já foi reconhecida. Por isso, uma sugestão associada a esta ideia é incluir na formação permanente dos sacerdotes, do pessoal da cúria, de diretores de instituições católicas, de responsáveis da paróquia, sessões sobre escuta ativa, que é um conceito técnico, é saber escutar ativamente, que significa basicamente é como é que se alimenta uma conversa
de forma que uma pessoa que tem para contar, tem para falar coisas que eventualmente até são difíceis de dizer, pode chegar a sentir uma liberdade tranquila de poder falar com sinceridade. E estabelecer um sistema de recolha e análise daquilo que ouvimos. Esta informação é um tesouro e não deve permanecer apenas na memória das pessoas concretas. Depois, esforcemo-nos por ser estimados. Organizações de todo o tipo conseguem sobreviver a longo prazo e até sobreviver a crises e crises importantes, desde que tenham o apoio social. Isto é, que exista uma ideia espalhada no meio de que são organizações que trazem um contributo valioso para os outros. Por isso, comunicar bem não é só ser conhecido, isto é, que os nossos conteúdos cheguem às pessoas, mas é ser conhecido e amado, apreciado como uma organização que contribui para toda a comunidade e não apenas para os seus clientes, os seus interesses. De facto, o afeto alargado de muitas pessoas é o airbag que vai permitir sobreviver a um desastre, até a um problema sério. Só que a benevolência dos outros é uma oferta que os outros nos dão, mas como reação ou resposta à nossa atitude para com eles. Por isso, nós não podemos apenas ficar à espera que nos estimem, nós temos que dar sinais e razões pelos quais as pessoas entendam que devem estimar-nos. Por isso devemos amealhar um capital de benevolência no coração dos outros e depois manter essas boas relações com todos, dando razões para nos estimarem. Através da prestação de serviços, de contar com a sua ajuda, pedir-lhes opinião, enfim, há muita maneira de fazer. Por isso, muito mais do que nas empresas, isto é importante para a Igreja, porque a Igreja se sente e se autodefine como uma família. E isso tem que se manifestar em tudo o que fazemos, na forma como fazemos. O lado emocional é muitas vezes mais importante do que o lado racional. Por isso, perguntemos, a minha diocese, a minha paróquia, a minha escola, etc., faz coisas grátis pelos outros? É um bom vizinho? Apoia causas sociais? Defende critérios de solidariedade que vão para além dos próprios interesses? Somos vistos como uma instituição egoísta ou generosa? Centrada no interesse próprio ou aberta? Autossuficiente ou colaborativa com os outros? A sugestão é pensar que atividades a diocese ou a paróquia organiza que beneficiam a comunidade e torná-las conhecidas, porque este afeto é uma condição para continuar a fazer o bem. Quarta ideia. Quantifiquemos quanto nos amam, não fiquemos em impressões vagas. Isto é uma pergunta que às vezes se faz às crianças, não é? Mas tu gostas de mim? Gosto, mas quanto é que gostas de mim? A pessoa dá milhões, está a ser um número assim no ar. De facto, a escuta pode ser informal, portanto, estar atento às pessoas, pensar no público, nas suas percepções, mas uma organização bem gerida tenta criar mecanismos para a escuta formal, isto é, inquéritos internos e externos, avaliações. Por isso a comunicação não deve ser apenas artesanal ou instintiva ou espontânea. Precisa de um diagnóstico preciso para depois definir ações que tenham um objetivo definido e que possa ser medido. Por isso não devemos deixar de lado a possibilidade de, se for preciso, recorrer a especialistas externos que nos ajudem com inquéritos, sondagens, com uma análise objetiva do clima de trabalho, dos estudos sobre o mercado daquele setor, enfim, de alguma maneira, se temos os centros paroquiais que têm valências de ensino, enfim. Portanto, isto aplica-se às instituições religiosas claramente. E, em concreto, é preciso ter em conta que há muita gente, podemos pensar, mas são serviços muito caros. Sim, alguns são caros, mas há muita gente que quer ajudar a Igreja dentro das suas possibilidades. Portanto, é preciso também perguntar às pessoas quem é que estaria disponível, conhecedor do meio, que esteja com interesse ou em disponibilidade em colaborar connosco. Perguntemo-nos, sei realmente o que as pessoas pensam da Igreja, da minha diocese, da minha paróquia, das suas atividades? Sou capaz de quantificar a qualidade dessas relações com números que reflitam a realidade? Que método uso para ter dados objetivos? Comparo os números de um mês para o outro, de um semestre para o outro, de um ano para o outro, para saber ao certo se as coisas estão a melhorar ou a piorar? Por isso a sugestão é, criemos uma tabela de seguimento desses públicos, anotemos as variações, estudemos as variações periodicamente e
sabendo que contar não é necessariamente, contar as coisas não é necessariamente anticristão. Quinta ideia, comunica-se a partir do que se é. A partir da própria identidade. As organizações não são todas iguais, cada uma tem a sua personalidade, os seus valores, a sua história, as suas características definidoras. Ora bom, é necessário ter um discurso público bem articulado, uma explicação de como é a cultura que se vive na instituição e porquê, para que qualquer um possa entender, mesmo aqueles que estejam muito afastados dos nossos pressupostos, enfim, na nossa visão do mundo. Muitas vezes os problemas de comunicação estão em não saber explicar aquilo que nós somos e qual é que é o contributo que nós damos à sociedade. E quando nós não sabemos explicar uma coisa, provavelmente é porque não sabemos o que a coisa é realmente. Isto aplica-se também às instituições religiosas. Uma parte importante da comunicação consiste em explicar-se de uma forma inteligível às pessoas que pensam de forma diferente. A Igreja tem de saber adaptar-se e tem de adaptar não aquilo que ela é, a sua essência, mas a sua comunicação. Portanto, aquilo que a Igreja é, isso é herdado, não é? É uma coisa que se recebe de Cristo, não é? Mas depois a forma de o explicar é que pode melhorar bastante. Por isso perguntemos, temos uma narrativa institucional que explica com razões e de forma positiva tudo aquilo que se faz dentro e fora da Igreja? Esta narrativa é conhecida e partilhada por todos os públicos internos? Se explicar de forma convincente aquelas ideias que são menos partilhadas pela maioria ou por grupos de interesse que estão muito presentes na opinião pública? Sugestão, demos uma vista de olhos aos documentos que explicam quem somos, se porventura temos esses documentos, ou às últimas entrevistas na imprensa ou na rádio e na televisão, para verificar se nós sabemos explicar de uma forma que se entenda e com sensibilidade para com, enfim, a maneira de ser dos outros, os nossos valores e cultura, numa linguagem atual, positiva, construtiva e sem nenhum equívoco. E não deixamos de organizar atividades em que faça uma ligação daquilo que nós somos com a vida cotidiana da Igreja, de forma que se note que as nossas explicações têm uma expressão prática real. E agora, nós já disse as primeiras 5 das 10 ideias e gostaria de fazer aqui um pequeno intervalozinho e por isso pedi a vossa participação. Vou fazer aqui umas perguntas a que vocês podem responder aqui. Elas são anónimas, assim espero. Se não forem, também não interessa que ver quem é que foi, mas que é uma sondagem em que vou fazer uma pergunta primeiro. A pergunta é: o que é que lhe parece? Haver um gabinete de comunicação na Conferência Episcopal é muito necessário, indiferente, desnecessário, totalmente desnecessário? E eu vou lançar a sondagem, que peço que respondam em 20 segundos, deve ser suficiente. Creio que já receberam. Pronto, neste momento chegamos ao fim. Já responderam todos muito bem. Portanto, creio que estão todos a verificar que 78% dizem que é muito necessário e 22% diz que é necessário. Um dado interessante. Já falaremos sobre isto, talvez. Okay. E esta é uma primeira pergunta. Tenho agora uma segunda pergunta. Como avalia em geral as notícias em Portugal sobre a Igreja? Se são tendencialmente verdadeiras, se são em parte verdadeiras e em parte falsas, se são tendencialmente falsas. Se puderem responder. Já responderam todos. Portanto, há aqui uma clara
indicação de que tem uma cal e outra de areia as notícias, mas se não fosse isso, havia mais pessoas a pensar que são tendencialmente verdadeiras. Muito bem. É uma visão interessante. Ok. E agora faremos uma última e derradeira pergunta. Na sua opinião, o que seria claramente mais importante para que as notícias sobre a Igreja fossem mais verdadeiras? 1, que os jornais sejam melhores. 2, que a Igreja comunique melhor. 3, nenhuma das hipóteses anteriores é claramente mais importante. Se puderem responder. Ok. Então aqui temos uma... Claramente as pessoas a pensar que tudo depende que a Igreja comunique melhor. Eu que lido com jornalistas fico feliz quando não se atribui as culpas todas aos jornalistas, devo dizer. Tenho que ser honesto. Ok. Muito bem. Ainda assim, há 13% que acham que os jornais, sim, devem ser melhores. E podem ser melhores, claro. Perfeito. Bom, muito obrigado. Vamos continuar então a nossa conversa. Ok. Outra ideia das 10 que quero dizer é que a comunicação mais importante é aquela que se faz para dentro. Este princípio é válido em todas as organizações, quer se trate de uma cooperativa de bairro ou uma multinacional. A colaboração de todos é a principal fonte da solidez da reputação que uma organização tem. A comunicação com o público interno é a parte mais importante da comunicação das organizações e é mais difícil. Portanto, se nós pensarmos numa diocese ou numa paróquia, evidentemente o canal que está aberto com aquelas pessoas que pertencem à família, não é? da paróquia. Se eu dou em primeiro lugar as más notícias, etc. Os nossos fiéis, sejam padres para a diocese, ou agentes pastorais, ou catequistas, famílias, são os que têm mais interesse em saber e os que têm mais direito a saber. Eu não devo chegar a eles por canais alheios. Por isso perguntemos, quão credíveis são para os fiéis os responsáveis da diocese ou da paróquia? Podem, aqueles que são nossos, confiar que lhes vai ser dito tudo o que é importante, e especialmente o que é negativo? Ou para saber isso vão ter que usar outros canais? Na minha área há boatos a circular. Se há boatos a circular, eu não devo apenas considerar que a responsabilidade é de quem faz circular os boatos. É porque eu, se calhar, não dei sinais que informem sobre aqueles factos que são o objeto do boato. Existe na minha paróquia, na minha diocese, o medo de dizer a verdade. As comunicações internas chegam rapidamente e com as notícias ou informações que esse público precisa, ou, sobretudo, com notícias antigas que interessam apenas àqueles que já lá estão. É comunicação interna ou propaganda interna? Sugestão: vermos como melhorar os canais de comunicação com cada grupo que colabora connosco, saibamos distinguir o que tem de ser comunicado pessoalmente, ou seja, informar e ouvir presencialmente, e aquilo que pode ir por escrito, etc., tendo em conta que o critério para acertar é perguntar como é que as pessoas gostam de ser informadas. E este também é o processo de escuta. Eu, em vez de pensar quais são os canais que eu gosto de usar, mas as pessoas, como é que gostam de ser informadas? A comunicação digital é indispensável. Estamos sempre a falar na qualidade da relação com as pessoas. Ora, se as pessoas estão habituadas a um certo tipo de comunicação, hoje em dia quase tudo é digital, porque é que eu me empenho, às vezes, em não corresponder a esses hábitos? Além disso, a digitalização permite a personalização da relação, uma forma imediata de comunicar, o acesso a partir de qualquer lugar
e é extremamente económica, ao contrário de outros meios impressos e tudo isso. Hoje em dia as pessoas com facilidade marcam testes PCR pela internet, marcam restaurantes com PCR, compram pews pela internet, e nós temos que pensar que muitos dos serviços que nós prestamos, ou das informações que queremos dar sobre um processo matrimonial, sobre a preparação, como é que se celebra a missa, como é que os coros podem atuar, tudo isso são informações que se poderiam dar com facilidade, não é preciso a pessoa ir à paróquia para se informar, e como digo, não é porque as pessoas sejam mal educadas, é porque estão habituadas a informar-se assim hoje em dia. Portanto, a instituição deve ter um canal de comunicação digital, ou vários, com cada um dos seus públicos prioritários. Tendo em conta que estes canais não são apenas canais de promoção, isto é, de propaganda, mas de verdadeira comunicação de escuta. Tem que haver modos das pessoas poderem dar a sua opinião, o seu feedback. Perguntemos quem na minha diocese ou paróquia cria os canais digitais, os administra e os monitoriza. Tenho pessoas responsáveis por esta tarefa que sabem manter um diálogo construtivo, informar os superiores sobre o que acontece e mobilizar os amigos que estão presentes na rede. Sei distribuir por segmentos os meus públicos nas diferentes redes, portanto, ao Facebook, WhatsApp, Instagram, etc., de forma que cada um receba as mensagens da forma certa no canal certo. O site que eu tenho representa de forma adequada o que é a instituição no seu design gráfico e, sobretudo, no seu conteúdo. Quando eu abro o site da diocese ou da paróquia, eu encontro coisas atuais ou encontro lá coisas do ano passado ou de há 2 anos. Sugestão, ter uma estratégia de presença no mundo online, preparar um manual de estilo que diga quem é que eu devo acompanhar ou não, quem é que eu devo citar ou não, com quem é que eu posso partilhar ou não, e formar as pessoas responsáveis dessas ferramentas sobre como estar presente nas redes sociais. 8ª ideia. Os meios de comunicação social, jornais, televisão, rádio, servem para chegar àqueles que ainda não me conhecem. Por isso, os canais de comunicação mais importantes de qualquer instituição são, em primeiro lugar, os que me ligam aos meus públicos, as pessoas que já me conhecem e que se relacionam comigo. Mas eu também estou interessado, provavelmente, em tornar a minha instituição adequadamente conhecida por aqueles que não me conhecem. Autoridades públicas com quem não estou em contacto, potenciais clientes e empregados, isto para as organizações e empresas, e é por isso que devo manter contactos com a imprensa. É importante que estes contactos sejam relações de serviço aos meios de comunicação, que possamos falar sobre o que eles precisam, sejam tomadas de posição sobre algum assunto que aconteceu, enfim, alguma informação mais de fundo sobre um tema, uma visão sobre um problema humano. Se a relação for boa, se a instituição servir os jornalistas quando eles precisam, será muito mais fácil que recebam as minhas notícias quando fizermos de alguma coisa que nós consideramos que é de interesse geral. É preciso ter em conta que os meios de comunicação, evidentemente sobre a Igreja, têm 2 filtros, um que é ideológico e outro que é de relevância. A relevância é um facto que só vão noticiar se ele tiver algum sabor informativo, não é? Importante. O ideológico é que a visão do jornal pode não coincidir com a visão da Igreja. Portanto, se nós precisamos de comunicar aos fiéis alguma coisa que seja importante, não podemos depender desses canais externos. Porquê? Porque podem nos pôr qualquer dos 2 filtros e não conseguimos chegar às pessoas. Por isso é que é importante, e hoje em dia é muito fácil, que a pouco e pouco qualquer paróquia possa ter uns canais de comunicação direta com milhares de pessoas. Perguntemos-nos, quando na relação com os meios de comunicação eu sei dar coisas de valor, respondo sempre afirmativamente aos seus pedidos quando posso, atendo os seus pedidos tendo em conta os prazos que a atualidade impõe, sei dar aos meios de comunicação social notícias de interesse geral, bem escritas do ponto de vista de cada meio de comunicação. Tenho porta-vozes com um discurso articulado sobre as grandes tendências sociais, sobre temas de interesse mediático geral. E a sugestão é, proponhamos-nos a aparecer nos meios de comunicação por iniciativa própria, de vez em quando é muito interessante fazê-lo, mas poucas vezes, porém com elevada qualidade. Saber ajudar a construir reportagens de interesse humano sobre problemas sociais graves, soluções inovadoras para questões que dizem respeito a todos, e digamos sempre que sim aos pedidos dos jornalistas, ainda que não sejam trabalhos sobre a nossa instituição, mas que vão reforçar a nossa relação com eles.
Nona ideia. Estejamos preparados para as crises, porque as crises são inevitáveis. Estou aqui a tapar, porque vão vir, está aqui escrito. Os problemas graves acontecem a todos, isso não é de espantar, nem é um drama, e também acontecem às organizações honestas e bem geridas. O ser humano é sempre uma fonte de surpresas que não consegue ser completamente controlado. Além disso, todo o mundo das organizações hoje em dia está sob suspeita e, ao mesmo tempo, está a haver cada vez mais conflitos ideológicos. Portanto, para além de trabalhar na prevenção, que é evitando os riscos de errar e, portanto, para que não haja motivos para haver crises, em todo o caso é necessário estar preparado para quando surgir uma crise imprevista, de forma que, nessa altura, com rapidez, saibamos o que fazer, por que ordem, o que dizer e por que ordem. Lembremos-nos de que vamos ser julgados não tanto pelo que aconteceu, mas sobretudo pela forma como reagimos quando acontecer. Se estávamos ou não preparados, se fomos prudentes com antecedência e, sobretudo, se soubermos na altura gerir com sabedoria e sensatez aquela situação difícil. Perguntemo-nos, o Departamento de Comunicação diocesano ou paroquiano sabe o que fazer se houver um acidente, um caso de violência, uma acusação de qualquer tipo, divulgada pelos meios de comunicação social, ou se fizer a descoberta de conduta imprópria por parte do clero, mesmo que seja fora dos nossos espaços? A sugestão é preparar um plano de crise que antecipe as situações que podem acontecer e tenhamos medidas de contenção e comunicação que permitam reagir rapidamente, com medidas bem pensadas e com antecipação. E incluamos na vida normal das instituições, escolas, hospitais, a Cúria Diocesana, enfim, equipa paroquial, conselho paroquial, esse plano com exercícios de simulação de crise. E a última ideia, a comunicação seja parte da mobília. A comunicação é um fenómeno integrado. As relações com os diferentes interlocutores, internos e externos, fazem-se a partir daquilo que a instituição é. Isto é daquilo que uma diocese ou uma paróquia deve ser. Depois é necessário assegurar que a comunicação e a escuta sejam coerentes. Por esta razão, as instituições que se preocupam com as relações com os seus públicos prioritários e gerem essas relações de uma forma coordenada, com um único dirigente, de uma forma coerente, bem pensada, essas instituições asseguram a coerência. E é uma tendência quase universal no mundo das organizações que as áreas de comunicação interna, relações com os mídia, relação com fornecedores, enfim, outros colaboradores externos, estejam todas sob o mesmo chapéu e confiadas a um dirigente ou responsável que tem assento no órgão máximo onde são tomadas as decisões estratégicas da comunicação. Isto nas organizações humanas hoje em dia é assim. Porque só desta forma é possível assegurar que a comunicação é dirigida pela pessoa que dirige a organização. Isto também tem que se aplicar às instituições religiosas, certamente, que o poder na Igreja, ele é monárquico, né? O Papa para toda a Igreja, os bispos para cada diocese, e portanto, contudo, isso não significa que tenha que trabalhar sozinho. Isto é, ele pode associar qualquer dessas pessoas a si, pessoas da sua confiança, que precisamente de muito de perto o ajudem nessa visão unitária de toda a organização. Aquele que governa a diocese, ou aquele que governa a paróquia, governa a comunicação. É por isso que é tão importante que a pessoa responsável pela comunicação seja uma pessoa da confiança, com acesso total, fácil ao bispo. Caso contrário, essa pessoa não poderá ajudar. Por isso, perguntemos, existe um plano de comunicação para a diocese que integre todos os públicos prioritários? O bispo ou o pároco dedica tempo a gerir a comunicação? Quem é que gera a comunicação interna, o site, os perfis das redes sociais, o gabinete de imprensa, se houver? Existe relacionamento entre o gabinete de comunicação e os outros gabinetes, como o departamento económico, etc. Sugestão, que a comunicação deve ser dirigida pelo bispo ou pelo pároco e as decisões fundamentais devem ser decididas por ele, tendo que colocar as questões de comunicação na ordem do dia. E tendo chegado a este ponto, deixo aqui só os meus contactos para o caso deles serem úteis, e antes de passarmos a um tempo de diálogo convosco, eu gostava de propor que víssemos um testemunho. Curiosamente, é um testemunho de uma das atrizes mais requisitadas e mais populares na televisão portuguesa. Ela participou em 23 telenovelas, 13 peças de teatro,
já participou em 4 filmes, já recebeu 10 prémios da melhor atriz. E há uns meses atrás foi entrevistada por Daniel Oliveira no programa Alta Definição. Eu gostaria que víssemos todos, porque acho que, não sendo ela uma profissional da comunicação, mas é bom saber qual é a força que a fé cristã ainda pode ter hoje em dia e como ela pode ser vivida e comunicada e testemunhada diante de todos. E agora vou tentar fazer uma outra coisa difícil, que é conseguir partilhar isto de uma forma razoável. Ok.